E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Antes de a gente começar, aquele recadinho básico, né? Se vocês estão curtindo o nosso conteúdo, deixem um like, sigam o canal, ativem as notificações e compartilhem com os amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer. E não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros para os próximos mergulhos. É isso aí. Bom, hoje a gente vai explorar a obra Chega de Regras, do Larry Crabb. E, olha, preparem-se, porque esse livro é um daqueles que nos fazem repensar a forma como a gente vive a nossa fé. Ele nos leva a questionar se a gente está realmente buscando intimidade com Deus ou só uma vida mais confortável, sabe? É verdade. A leitura é desafiadora porque nos coloca frente a frente com a maneira como a gente entende a graça e a ação de Deus nas nossas vidas. E o legal é que o Crabb apresenta essa questão de uma forma muito prática. Ele traça dois caminhos, né? O caminho antigo, que ele chama de busca por bênçãos, e o novo caminho, que é a busca por Deus em si mesmo. Essa ideia dos dois caminhos é o ponto central do livro, né? E eu confesso que lendo o livro me identifiquei bastante com o que ele descreve como o caminho antigo. É aquele ciclo vicioso em que a gente se esforça para seguir regras e princípios, buscando garantir as bênçãos de Deus e uma vida mais tranquila, né? A gente cai nessa armadilha com muita facilidade. É como se a gente acreditasse que, se fizermos tudo certinho, Deus seria obrigado a nos dar uma vida sem problemas, né? Mas, na verdade, essa busca por controle, por merecer as bênçãos divinas, só aumenta a pressão que a gente coloca sobre nós mesmos. E essa pressão é uma cilada, né? Porque quando as coisas vão bem, a gente tende a se sentir orgulhoso, como se tivesse manipulado Deus com nossa bondade. Mas quando as coisas dão errado, e convenhamos, a vida é cheia de imprevistos, a gente mergulha no desespero, né? E na sensação de que falhamos em agradar a Deus. Exatamente. É como se a gente estivesse preso num jogo de recompensa e punição com Deus. E isso acaba nos afastando da verdadeira intimidade com Ele. O Crabb ilustra essa armadilha do caminho antigo com um exemplo que eu achei muito marcante. Uma mãe que, vendo o filho rejeitando a fé, se desespera e tenta de todas as formas consertar a situação. Nossa, a história é muito forte e mostra como mesmo com as melhores intenções a gente pode cair na armadilha de tentar controlar as coisas para o nosso próprio conforto. No fundo, a mãe não estava buscando a vontade de Deus, mas sim o alívio da sua própria angústia. Verdade. E isso é algo que acontece com muita frequência, né? A gente disfarça nossos desejos de controle com uma roupagem de, sei lá, de espiritualidade. E é aí que o Crabb nos convida a repensar a nossa fé. Ele não condena o desejo por uma vida boa e abençoada, mas ele nos alerta para o perigo de colocarmos esse desejo como centro da nossa relação com Deus. E é nesse ponto que ele apresenta um novo caminho, que é a busca por intimidade com Deus, independentemente das circunstâncias. Lembro que quando eu li sobre o novo caminho, senti um misto de esperança e desafio. Esperança porque, no fundo, a gente anseia por essa intimidade com Deus. E desafio porque exige da gente uma mudança radical de mentalidade, né? Abrir mão da necessidade de controlar tudo e confiar que Deus está no controle. Mesmo quando as coisas não fazem sentido pra gente. E é justamente nos momentos de dor, de sofrimento, de frustração que a gente é convidado a abraçar esse novo caminho. Quando os nossos planos são frustrados, a gente é obrigado a questionar esse sistema de troca que a gente criou com Deus e se abrir para sua graça incondicional. É como se a gente finalmente enxergasse que a verdadeira liberdade não está em controlar as circunstâncias, mas em se entregar à vontade de Deus e encontrar nele a nossa fonte de alegria e paz. E essa entrega não significa se conformar com a dor e o sofrimento, mas sim se voltar para Deus com mais intensidade, confiar na sua sabedoria e nos seus propósitos, mesmo quando a gente não os compreende. Para ilustrar essa busca por Deus acima de tudo, Crabb usa um exemplo muito inspirador, a história de John Bunyan, autor de O Peregrino. Ele preferiu ficar preso por 12 anos a negar a sua fé. Essa história me impactou muito. É um exemplo radical do que significa valorizar a Deus acima de qualquer conforto ou segurança. E nos mostra que a verdadeira fé não se baseia em barganhas, mas em um relacionamento profundo e autêntico com Deus. E aí, nesse ponto, o Crabb introduz a ideia da porta estreita, que ele usa como metáfora para o novo caminho. Lembra disso? Sim, a porta estreita que leva à vida verdadeira. E o Crabb deixa claro que essa porta não é fácil de atravessar. Exige esforço, exige renúncia, exige uma mudança radical na nossa forma de pensar e viver. É como se a gente tivesse que desconstruir tudo aquilo que aprendemos sobre sucesso, felicidade, realização pessoal e reconstruir a nossa vida com base nos valores do reino de Deus. E essa mudança só é possível com a ajuda do Espírito Santo, né? Com certeza, o Espírito Santo é o nosso guia nessa jornada. Ele nos conduz, nos fortalece, nos consola e nos capacita a viver essa nova vida em Deus. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar mais a fundo essa obra do Espírito Santo na vida de quem escolhe atravessar a porta estreita. Que legal! Já estou curiosa para saber mais sobre como o Espírito Santo nos equipa para viver essa nova vida, essa vida de Deus. E vocês? Fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho em Chega de Regras.
Na última parte, a gente mergulhou na ideia dos dois caminhos que Larry Crabb apresenta em Chega de Regras, o caminho antigo, da busca por bênçãos, e o novo caminho, da busca por Deus em si mesmo. E aí a gente terminou falando sobre a porta estreita, né? A metáfora que ele usa para ilustrar os desafios de viver essa nova vida em Deus. É isso aí. E para atravessar essa porta, para trilhar esse novo caminho, a gente precisa de ajuda. E é aí que entra o Espírito Santo, que o Crabb chama de nosso guia turístico nesse novo território. É aí que guia, hein? No livro ele destaca 7 ações principais do Espírito Santo que nos dão suporte e ferramentas para viver essa nova vida focada na intimidade com Deus. É como se o Espírito Santo nos desse um kit de sobrevivência para a jornada, né? Totalmente. E a primeira ferramenta desse kit, digamos assim, é a capacidade de nos lembrar das verdades de Deus. Isso é fundamental, principalmente quando a gente passa por momentos difíceis, né? Quando a gente é tentado a duvidar, questionar, se desesperar. É como se, em meio à tempestade, o Espírito Santo sussurrasse no nosso ouvido. Calma, lembre que Jesus disse. Ele já venceu o mundo. Confia. E essa lembrança nos ancora, nos dá esperança, né? Nos impede de sermos tragados pelo medo e pela angústia. Me lembro de um momento super difícil que eu passei, que essa lembrança foi fundamental. Eu estava me sentindo perdida, sem saber para onde ir, e de repente, como um flash, me veio à mente um versículo que eu tinha lido tempos atrás. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Foi como se o Espírito Santo tivesse me dado um mapa, sabe? É exatamente isso. E além de nos lembrar da verdade, o Espírito Santo também age para glorificar a Cristo. Ele nos revela a beleza, a grandeza de Jesus, nos mostra quem ele é e o que ele fez por nós. E essa revelação é libertadora, né? Porque muitas vezes a gente tem receio de se aproximar de Deus, a gente tem medo de ser rejeitado, julgado, ou de que Ele não atenda às nossas expectativas. Mas o Espírito Santo nos mostra que por meio de Cristo a gente tem livre acesso ao Pai, que a gente é amado e aceito incondicionalmente, independentemente das nossas falhas, das nossas imperfeições. E essa certeza nos leva à terceira ação do Espírito Santo, derramar o amor de Deus em nossos corações. E essa é uma experiência transformadora, porque a gente passa a sentir de maneira profunda e real o amor incondicional do Pai. E não é um amor superficial, sabe? É um amor que nos confronta, que nos transforma, que nos liberta. É um amor que nos preenche de tal forma que a gente não precisa mais buscar aprovação, validação em outras fontes. A gente se sente amado, completo, seguro. E essa segurança nos impulsiona a amar o próximo da mesma maneira, com compaixão, generosidade, perdão. Isso me lembra de algo que o Crabb diz no livro, que o amor autêntico, o amor que vem de Deus, não é um sentimento, mas uma ação. Exatamente. E a capacidade de amar, de se doar, é um sinal de que o Espírito Santo está agindo em nós. E é ele também que nos convence do pecado, que nos mostra as áreas da nossa vida que não estão alinhadas com a vontade de Deus. E é importante destacar que ele faz isso não para nos condenar, mas para nos levar ao arrependimento. E arrependimento não é simplesmente sentir culpa ou remorso. É uma mudança de atitude, uma decisão de abandonar os velhos padrões e seguir o caminho de Deus. É como se a gente tirasse as lentes que distorciam a nossa visão e passasse a enxergar a realidade com os olhos de Deus. Perfeito. E quando a gente se arrepende, quando reconhece o nosso pecado e busca o perdão de Deus, a gente experimenta a quinta ação do Espírito Santo, a garantia da nossa salvação. É como se ele colocasse em nós um selo, uma marca que nos identifica como filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. E essa certeza da salvação nos dá uma paz que nada nesse mundo pode tirar. É saber que não importa o que aconteça, a gente é amado por Deus, a gente pertence a Ele. E essa segurança nos liberta do medo, da culpa, da angústia. Isso permite experimentar a sexta ação do Espírito, a previsão do que está por vir. É como se a gente tivesse um vislumbre do céu, da glória que nos aguarda. E essa experiência nos enche de alegria e esperança. É como se a gente pudesse sentir o gostinho da eternidade, sabe? E essa certeza nos impulsiona a viver com mais intensidade, com mais propósito, com mais amor. É como se o Espírito Santo nos desse uma amostra grátis do banquete celestial, né? Para que a gente possa saborear a beleza da vida eterna e ter ainda mais vontade de estar com Deus. E por fim, a sétima ação do Espírito Santo é a unção, que nos capacita a viver uma vida santa, a fazer a vontade de Deus, a servir ao próximo com amor e compaixão. É como se ele nos desse a força, a sabedoria, a coragem que a gente precisa para enfrentar os desafios da vida e ser sal e luz no mundo. E essa unção não é algo distante, místico, sabe? É algo prático, que se manifesta nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas escolhas. É o Espírito Santo nos capacitando a viver o Evangelho no dia a dia. Exatamente. E o mais importante é que essa obra do Espírito Santo está disponível a todos que se abrem para a ação de Deus. Não é algo que a gente conquista com nossos méritos,
mas um presente, uma graça que a gente recebe quando se entrega a Deus e confia na sua obra em nós. E é justamente essa entrega, essa confiança que nos permite viver essa nova vida, essa vida em Deus de forma plena. Mas, como a gente já conversou, essa jornada não é um mar de rosas, né? Verdade, mesmo vivendo essa nova vida, a gente vai enfrentar momentos de dor, de sofrimento, de decepção. A diferença é que agora a gente tem o Espírito Santo ao nosso lado, nos sustentando, nos consolando e nos mostrando o caminho de volta para Deus. E é isso que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Como o Espírito Santo nos ensina a lidar com os desafios de uma maneira diferente, como ele nos conduz pelo ciclo espiritual que o Crabb descreve no livro. Fiquem ligados. Na parte anterior, a gente se aprofundou na obra do Espírito Santo, né? Vimos como ele nos equipa para viver essa nova vida, essa vida em Deus de forma plena. E como ele nos guia, nos fortalece, nos consola e nos mostra o caminho de volta para Deus, quando a gente enfrenta dificuldades. A gente terminou falando sobre os desafios que a gente encontra nesse novo caminho, né? É isso aí. E para ilustrar esses desafios, o Crabb usa a metáfora da porta estreita, né? Que leva à vida verdadeira, a vida em abundância em Deus. Lembra? Sim. A gente até brincou que o Espírito Santo nos dá um kit de sobrevivência para atravessar essa porta, né? Mas falando sério, essa metáfora é muito poderosa porque mostra que a gente precisa se desfazer de algumas coisas para poder passar por essa porta. É como se a gente tivesse que abrir mão da nossa bagagem antiga, cheia de egoísmo, orgulho, necessidade de controle. Verdade. E essa bagagem pode ser pesada, né? Abrir mão dela pode ser doloroso, desafiador. Mas o legal é que do outro lado da porta a gente encontra algo muito maior, muito mais valioso do que tudo aquilo que a gente deixou para trás. A gente encontra a verdadeira liberdade, a alegria que não depende das circunstâncias, a paz que transcende o entendimento humano. E a gente encontra Deus, né? E essa experiência transforma a nossa vida para sempre. Mas como o Crabb deixa claro no livro, essa transformação não acontece da noite para o dia, né? É um processo, uma jornada. E é aí que entra o ciclo espiritual que a gente mencionou na última parte. Exato. O ciclo espiritual é como um mapa que nos guia nesse novo caminho. E a primeira parada nesse mapa é o quebrantamento. A experiência da nossa fragilidade, da nossa incapacidade de resolver tudo com as nossas próprias forças. É como se a gente finalmente reconhecesse que precisa de Deus, né? Que não consegue viver essa nova vida com as próprias forças. E me lembro que quando eu li sobre o quebrantamento, eu me identifiquei na hora. Já passei por momentos em que me senti completamente impotente, sem saber o que fazer. E foi nesses momentos que a minha fé foi realmente testada, né? E fortalecida. É nesse momento de quebrantamento que a gente se abre para o arrependimento. E como já falamos, arrependimento não é simplesmente sentir culpa ou remorso, né? Uma mudança de atitude, uma decisão de abandonar os velhos padrões e seguir o caminho de Deus. É como se a gente fizesse uma faxina geral na nossa vida, sabe? A gente joga fora tudo aquilo que não serve mais. Que tá atrapalhando a nossa caminhada com Deus. E essa faxina pode ser difícil, pode doer, mas é libertadora. E depois do arrependimento vem o abandono. A entrega total à vontade de Deus, a confiança de que Ele está no controle, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. E essa entrega exige muita fé, muita confiança em Deus. E coragem também, né? Porque a gente está abrindo mão do controle, né? A gente está se colocando nas mãos de Deus. Isso pode dar medo, mas também é muito libertador. Como se a gente finalmente pudesse respirar aliviado, sabe? A gente não precisa mais carregar o peso do mundo nas costas. É verdade. E quando a gente se entrega, a gente experimenta a confiança, a certeza de que Deus está cuidando da gente, que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas, e essa confiança nos dá paz, nos dá esperança, nos dá força para seguir em frente. E nos leva à libertação, né? A experiência da paz, da alegria, da liberdade que só encontramos em Deus. E assim o ciclo se completa, nos levando a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Mas é importante lembrar que esse ciclo não é linear, né? A gente pode passar por ele várias vezes ao longo da vida. Exato. A cada novo desafio, cada nova aprovação, a gente é convidado a percorrer esse ciclo, a se aprofundar na nossa relação com Deus, a experimentar a sua graça de maneira mais plena. E para finalizar o nosso mergulho, o Crabb nos deixa com um convite, um desafio, a colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Ele nos incentiva a fazer a oração do novo caminho, a entregar a Deus os nossos desejos, nossos sonhos, os nossos medos e declarar para Ele nosso anseio de conhecê-lo, de amá-lo, de viver para a sua glória. É isso. E ele garante, quando a gente faz essa escolha, quando a gente se entrega a Deus de todo o coração, Ele se chega a nós. Nos enche com a sua presença, nos transforma, nos capacita a viver essa nova vida, essa vida em abundância. E essa vida em abundância não é algo que a gente conquista com os nossos méritos, né? Mas é um presente, uma graça que a gente recebe quando a gente se abre para a ação de Deus em nós. E assim, a gente conclui nosso mergulho em Chega de Regras, do Larry Crabb.
Esperamos que essa jornada tenha despertado em vocês o desejo de conhecer a Deus de forma mais profunda, de experimentar a sua graça transformadora e viver essa nova vida, essa vida em abundância que Ele nos oferece. E aí, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários as suas reflexões, as suas dúvidas, as suas experiências. E não se esqueçam de deixar sugestões de livros para os próximos mergulhos. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!